Você sabe as diferenças entre as doenças respiratórias que são consideradas obstrutivas e aquelas que são consideradas restritivas? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar a diferença entre elas. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Nós temos vídeos novos toda semana por aqui. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta com atuação em terapia intensiva e nesse vídeo eu quero te explicar quais são as diferenças entre as doenças respiratórias, doenças pulmonares que são consideradas obstrutivas e as doenças que são consideradas restritivas. Quando a gente faz o exame de espirometria, ou seja, prova de função pulmonar, o próprio nome diz, é um exame que vai avaliar a função pulmonar. Qual que é a alteração funcional que o paciente apresenta? A espirometria, no caso, ela não faz um diagnóstico de uma doença específica, por exemplo, mas ela faz o diagnóstico de qual alteração funcional que o paciente está apresentando. A partir disso, claro, em associação com a clínica do paciente, com outros exames que ele possa apresentar, a gente chega, né, o médico, geralmente, a equipe médica chega a um diagnóstico específico, mas de um modo geral, o que o exame de espirometria nos dá é uma avaliação mostrando se esse paciente tem uma disfunção que é mais obstrutiva ou uma disfunção que é mais restritiva. Então, vamos entender as diferenças entre elas. Quando a gente está falando de uma doença restritiva, a gente vai ter uma dificuldade principalmente na expansão pulmonar. E o que pode causar essa doença restritiva? Tudo que pode alterar o ganho de volume, tudo que pode alterar a expansão pulmonar desse paciente. Então, nós temos, por exemplo, pacientes com doenças neuromusculares, o que vai prejudicar, claro, a função muscular, a mobilidade de caixa torácica. Essas doenças neuromusculares são consideradas doenças restritivas, que vão levar a uma redução de volumes e capacidades pulmonares por conta dessa dificuldade de fazer a expansão. Doenças que cursam com redução da complacência pulmonar também são consideradas doenças restritivas. Vamos relembrar que complacência nada mais é do que a capacidade de expansão pulmonar. Então, se esse paciente está com uma redução da capacidade de expansão pulmonar, muito provavelmente esse paciente vai ter redução de volumes e capacidades pulmonares. E uma patologia que fica fácil da gente entender essa redução de complacência pulmonar e, consequentemente, a redução de volume corrente, de capacidades pulmonares, é justamente a fibrose pulmonar. Essa fibrose pulmonar pode ser idiopática, ou seja, vai ter um processo cicatricial, entre aspas, né? Mas um processo de fibrose do tecido pulmonar, o que faz com que diminua essa capacidade de expansão e, consequentemente, esse paciente vai ter redução de volumes pulmonares. Quando a gente pensa em crianças, em neonatos, a displasia broncopulmonar é considerada uma doença restritiva por conta dessa redução da capacidade de expansão, redução da complacência pulmonar. A própria síndrome do desconforto respiratório também é considerada uma doença restritiva, que vai cursar com diminuição da expansão por conta das áreas de atelectasia, enfim, uma série de complicações associadas. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que doenças restritivas são aquelas que vão reduzir a capacidade de expansão, seja por redução da complacência pulmonar, seja por interferir na complacência de caixa torácica também, na função muscular, neuromuscular desses pacientes. Já as doenças obstrutivas são aquelas doenças em que o paciente vai ter uma maior dificuldade de expirar, de eliminar o ar dos pulmões. São pacientes que, de um modo geral, têm aumento de resistência de vias aéreas ou que têm uma redução da elastância do pulmão. Vou dar exemplo para você entender. Imagina um paciente com asma, né? O paciente com asma, ele tem um processo inflamatório de vias aéreas, muitas vezes ele tem uma broncoconstrição associada. Isso vai fazer com que o ar, quando a gente expande o pulmão, o ar consegue entrar, porque as vias aéreas aumentam de tamanho junto com o aumento do volume de caixa torácica, porém, esses pacientes vão ter uma dificuldade em eliminar esse ar, porque durante a expiração a gente vai ter uma redução do calibre dessas vias aéreas, junto com a redução da dimensão da caixa torácica, consequente à expiração, e o ar vai ter dificuldade, então, de sair. Isso é o que a gente considera uma doença obstrutiva. Esse paciente, ele também vai cursar com redução da expansão pulmonar em consequência da obstrução que está acontecendo.
Mas o problema principal, a causa de ele não conseguir expandir pulmão, por exemplo, ter uma redução da capacidade vital, é porque, na verdade, ele não conseguiu eliminar ar e aí tem menos ar conseguindo entrar na próxima inspiração. Consequentemente, ele também tem uma redução da capacidade inspiratória. Mas o problema maior desse paciente é um aumento da capacidade residual funcional por dificuldade de eliminar o ar. Ah, mas é só a asma, por exemplo, que é uma doença obstrutiva? Não! A gente tem várias outras doenças que são consideradas obstrutivas, como, por exemplo, nos neonatos, nos lactentes, a bronquiolite, asma nas crianças maiores e nos adultos, e o próprio DPOC. DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente considera a DPOC tanto a bronquite crônica como o enfisema pulmonar. Ambas entram nesse grupo que a gente chama de DPOC. No enfisema pulmonar, por exemplo, o que acontece é uma destruição dos septos alveolares, uma destruição do parênquima por conta de toda a fisiopatologia da doença. E imagine que esse pulmão ele perde a sua capacidade de elastância. Lembra que elastância é o contrário de complacência, é a capacidade do pulmão voltar ao seu volume original depois de uma expiração tranquila. Pensa num saquinho de pão, né? Uma bexiga, um balão de aniversário, quando a gente enche, por ser elástica, ela volta ao seu volume quando a gente solta sem dar um nozinho, por exemplo. Agora, se a gente encher um saquinho de pão, um saquinho plástico, sem elasticidade, né? Sem essa capacidade elástica, quando a gente solta, ele até reduz de tamanho, mas ele não volta no seu volume original, porque ele não tem essa capacidade de elastância. Isso que acontece no pulmão enfisematoso, por exemplo. E por isso que essa também é considerada uma doença obstrutiva, porque o ar entra, mas ele vai ter dificuldade de sair. E é óbvio que na próxima inspiração vai entrar menos ar, porque não saiu todo o ar. Esse paciente cursa com aumento da capacidade residual funcional, o que, consequentemente, também ocasiona uma redução da capacidade inspiratória. E voltando na nossa conversa sobre a espirometria, sobre as diferenças, né, entre as doenças pulmonares obstrutivas e restritivas, essas patologias, então, elas podem ser identificadas a partir dessa avaliação da função pulmonar, porque cada fisiopatologia vai ter como característica uma alteração diferente. Por exemplo, DPOC pode ter o diagnóstico por meio da espirometria? Não vai ser feito o diagnóstico de DPOC especificamente, isso vai ser associado com a clínica. Mas o paciente que tem alterações que demonstram uma obstrução de vias aéreas, eles podem, associado com a clínica, terem o diagnóstico de DPOC. Então, a espirometria ela não dá um diagnóstico específico, mas ela mostra para a gente como está a função pulmonar daquele paciente, mostrando para a gente, então, se é uma característica mais obstrutiva, mais restritiva ou até mesmo mista, e qual que é o grau de comprometimento desse paciente, o que é mais importante, né? A gente consegue avaliar qual que é o grau de comprometimento e assim delinear melhor as nossas condutas, os nossos objetivos e condutas terapêuticas, tá certo? Então, espero que você tenha compreendido essas diferenças entre doenças obstrutivas e restritivas. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e eu te vejo na próxima. Até mais!